O diário secreto do almirante Richard Byrd carrega uma das histórias mais impactantes, perturbadoras e misteriosas de todos os tempos. Uma história que, até hoje, divide opiniões, alimenta teorias e intriga até os pesquisadores mais céticos do mundo. Tudo começa em fevereiro de 1947, quando o almirante Byrd, uma das maiores autoridades na exploração polar da história, foi escalado para liderar a Operação High Jump, uma das maiores expedições à Antártida já registradas. Oficialmente, o objetivo era testar equipamentos militares em condições extremas, fortalecer a presença dos Estados Unidos na região e mapear territórios inexplorados. Mas, nos bastidores, circulavam boatos de que essa missão tinha propósitos muito mais profundos. Propósitos que até hoje permanecem envoltos em segredo. Com décadas de serviço, respeito e credibilidade nos círculos militares e científicos, Byrd jamais imaginaria que aquela missão renderia o que se tornaria um dos relatos mais enigmáticos e debatidos do século. Porque o que ele presenciou, segundo um diário atribuído a ele, e mantido sob rígido sigilo por anos, simplesmente desafia todas as leis conhecidas da física, da geografia e da própria compreensão humana sobre o planeta Terra. Tudo começou quando, em determinado momento de seu voo solitário sobre o gelo infinito da Antártida, ele começou a notar que a paisagem abaixo não correspondia ao que se esperava. Manchas de cores incomuns surgiam sob as asas do avião. Tons de amarelo, lilás, rosado e verde se espalhavam de forma irregular, como se o gelo tivesse sido pintado por mãos invisíveis. Aquilo não fazia sentido. A princípio, pensou se tratar de uma ilusão óptica causada pela luz do sol refletindo no gelo, mas logo percebeu que não. As manchas tinham formas, padrões, contornos que se moviam de forma sutil, como se algo estivesse vivo, pulsando sob a camada de gelo. Ao mesmo tempo, os instrumentos da aeronave começaram a apresentar comportamentos que não tinham qualquer explicação racional. A bússola girava descontroladamente, como se o norte tivesse deixado de existir. O giroscópio, responsável por manter o equilíbrio e a orientação da aeronave, começou a oscilar de forma irregular. Sem qualquer referência confiável, Byrd e seu engenheiro de voo decidiram ignorar os instrumentos e confiar na única coisa que ainda parecia estável: a posição do Sol. Mas a tensão aumentou quando perceberam que nem mesmo o rádio funcionava. Havia algo no ambiente, algo invisível, que parecia interferir em todo tipo de sinal eletromagnético. O silêncio no rádio era absoluto. Nenhuma frequência respondia, nenhum contato com a base, nada. Foi então que, após quase meia hora voando nesse trecho completamente anômalo, o cenário mudou de forma radical. À frente deles surgiram montanhas enormes, com picos que se estendiam além das nuvens. Montanhas que simplesmente não constavam em nenhum mapa militar, científico ou geográfico da Antártida. Suas encostas brilhavam de uma maneira estranha, como se refletissem luz de dentro para fora. E no meio desses picos surgiu algo ainda mais impossível. Um vale, mas não qualquer vale. Um vale absolutamente verde, vivo, pulsante, completamente incompatível com as condições extremas da Antártida. Ali, entre as colinas, árvores de copa larga se erguiam como se pertencessem a florestas tropicais. Um rio cristalino serpenteava pelo terreno, refletindo a luz em tons azulados. E a vegetação era tão densa, tão exuberante, que mais parecia uma pintura surreal. Byrd e seu engenheiro não conseguiam acreditar no que viam. Era como se tivessem atravessado um portal para outro mundo. Lá embaixo, onde deveriam existir apenas rochas, gelo e morte, havia vida. Vida em abundância. Uma primavera eterna florescia no coração do continente mais inóspito da Terra. Tentaram registrar imagens, marcar coordenadas, entender onde exatamente estavam. Mas, nesse momento, um novo fenômeno começou a ocorrer. Os controles da aeronave começaram a falhar. O avião parecia flutuar, como se a gravidade estivesse sendo reduzida. As respostas dos comandos estavam atrasadas, imprecisas, desconectadas da física como conheciam. O técnico, olhando pela janela,
soltou um grito que misturava surpresa e terror. Caminhando lá embaixo, entre as árvores, estava uma criatura gigantesca. De início, pensaram ser um elefante, mas, ao diminuir a altitude, perceberam algo que fez o coração disparar. A criatura tinha presas curvas, enormes, uma pelagem espessa, densa, que balançava suavemente com o vento. Era um mamute, um animal que, segundo toda a ciência, está extinto há milhares de anos, mas estava ali, vivo, respirando, movendo-se lentamente pela floresta antártica. O choque era absoluto. Como algo assim poderia existir? E, principalmente, como poderia existir naquele lugar? Lá fora, o termômetro da cabine indicava 24 graus, mas no solo a vegetação florescia. O impossível estava se materializando diante dos olhos deles. De repente, algo ainda mais surpreendente aconteceu. 2 objetos surgiram no horizonte. Eram estruturas metálicas, voando em altíssima velocidade. Tinham forma de disco, superfícies lisas, polidas, brilhando como se fossem feitas de algum material que nenhum dos dois jamais tinha visto. As naves se deslocaram até ficarem lado a lado com a aeronave de Byrd, mantendo uma formação absolutamente precisa. Nenhum sinal de ameaça. Nenhuma atitude hostil. Apenas escolta. E então, um som preencheu a cabine. Um zumbido grave, profundo, que parecia vibrar não apenas no ar, mas também dentro do próprio corpo dos ocupantes. Logo em seguida, uma voz, clara, direta, com um sotaque forte, nítido, quase nórdico. A voz dizia: "Bem-vindo ao nosso território, almirante. Faremos o pouso em exatamente 7 minutos. Relaxe. Você está em boas mãos." Não houve espaço para discussão. Não houve perguntas. Apenas a comunicação precisa, calma, que transmitia não apenas segurança, mas também autoridade. Naquele instante, os motores da aeronave desligaram automaticamente, sem qualquer intervenção humana. A aeronave começou a descer, suavemente, como se estivesse sendo conduzida por mãos invisíveis. Lá fora, os discos voadores permaneciam na formação, acompanhando o avião com uma precisão assustadora. Não havia som de turbinas, nem qualquer tipo de vibração associada ao voo. Apenas o vento cortando a fuselagem e aquele zumbido constante, que parecia emanar não das naves, mas do próprio espaço ao redor delas. A aterrissagem foi perfeita. Não houve impacto. Não houve solavanco. A aeronave deslizou até parar, como se estivesse sobre um tapete invisível. Quando olharam ao redor, perceberam que nada naquele lugar lembrava uma base militar, uma estação científica ou qualquer outro tipo de construção humana. 3 figuras começaram a se aproximar. Eram altas, muito altas. Aproximadamente 2 metros de altura, talvez um pouco mais. Todos tinham cabelos loiros, lisos, que caíam até os ombros. Suas roupas eram completamente lisas, sem costuras, sem bolsos, sem zíperes. Trajes que pareciam ser feitos de um único material, moldado diretamente no corpo, mas sem apertar. Nenhum deles carregava armas. E seus rostos carregavam uma expressão que Byrd descreveu como serenidade absoluta. Uma calma inabalável. Uma presença que por si só era suficiente para desarmar qualquer resistência. Com gestos lentos e cordiais, convidaram Byrd e seu técnico a saírem da aeronave. À frente deles, uma plataforma, semelhante a um trenó moderno, mas sem rodas nem trilhos, os aguardava. Assim que subiram, o veículo começou a se mover em alta velocidade. Mas, curiosamente, não havia vento, nem vibração, nem qualquer tipo de tranco. Era como se estivessem deslizando sobre um campo de energia invisível. A cidade então surgiu no horizonte. Uma cidade que não parecia ter sido construída. Ela parecia ter sido lapidada, como se tivesse sido moldada diretamente do próprio espaço. Os prédios eram translúcidos. Reluziam como cristais gigantescos, refletindo todas as cores do espectro de luz em tons suaves, que mudavam conforme o ângulo de observação. Não havia ruído urbano, não havia fumaça, não havia sinal algum de poluição. Era como se cada elemento daquela cidade tivesse sido planejado para se integrar de forma perfeita à natureza ao redor. No centro,
Um edifício se destacava. Sua simetria, suas proporções e sua imponência lembravam as obras visionárias de Frank Lloyd Wright, misturadas com uma estética que simplesmente não poderia ser compreendida pelos padrões humanos. Ao entrarem na cidade, Bird e seu técnico perceberam algo ainda mais impressionante. Não havia portas convencionais. Não havia postes de luz. Não havia fiação, nem cabos, nem qualquer elemento que pudesse ser associado à infraestrutura que conhecemos. A iluminação era suave e parecia emanar diretamente das próprias estruturas. Homens e mulheres caminhavam lentamente, com passos tranquilos, expressões serenas e olhares que transmitiam uma sabedoria impossível de descrever. Todos olhavam para Bird com curiosidade, mas sem hostilidade. Era uma curiosidade respeitosa, como quem observa alguém que por algum motivo não deveria estar ali, mas que ainda assim é bem-vindo. A plataforma os conduziu até uma construção maior, cuja fachada possuía inscrições em um alfabeto completamente desconhecido. Linhas, curvas e símbolos que, embora incompreensíveis, transmitiam de alguma forma uma mensagem. Uma mensagem que não precisava ser lida com os olhos, mas sentida com algo muito mais profundo. Ao entrar no edifício principal, o ar ficou diferente. Era mais fresco, mais leve, levemente perfumado com notas florais sutis, difíceis de identificar. As paredes emanavam uma luz leitosa, constante, que preenchia todo o espaço de maneira uniforme. Ali não havia sombras, não havia cantos escuros. Tudo era perfeitamente iluminado, sem que fosse possível identificar de onde exatamente vinha a fonte dessa luz. E naquele ambiente, algo começou a acontecer. Algo que mudaria para sempre tudo que Bird entendia sobre o mundo, sobre a realidade e sobre a própria existência humana. Bird foi conduzido por um longo corredor até uma grande porta semicircular. Ela parecia viva, como se fosse parte orgânica da estrutura. Assim que os anfitriões se aproximaram, a superfície da porta se desfez em uma abertura fluida, como se o próprio material tivesse se dissolvido diante deles. Do outro lado, uma sala circular, ampla, silenciosa, iluminada por uma luz suave que parecia emanar do próprio ar. No centro da sala, sentado em um banco de pedra polida com aparência quase translúcida, estava o homem que se apresentaria como o mestre. Ele aparentava ter por volta de 80 anos, mas sua postura, vitalidade e presença eram de alguém com energia de um jovem no auge da saúde. Seus olhos eram de um azul cristalino, tão profundos que pareciam atravessar as camadas da mente de Bird. Seu rosto transmitia serenidade, mas também um peso de quem carrega conhecimentos ancestrais. Sua voz, quando ecoou pela sala, parecia preencher cada canto, cada átomo, como se a própria sala respirasse junto com ele. Sem rodeios, o mestre começou a falar. Almirante, escolhemos você porque ainda há honra entre os homens da superfície. Precisamos que compreenda algo essencial. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia ter massa. Cada palavra dita naquele lugar carregava um peso impossível de medir. Bird sentia que o tempo ali tinha uma qualidade diferente, como se os minutos se arrastassem de forma elástica. Cada frase, cada pausa, cada olhar do mestre transmitia uma mensagem que parecia maior do que o próprio conteúdo falado. O mestre revelou que aquela cidade era habitada pelos arianos, um povo que havia permanecido oculto por milênios, observando discretamente o comportamento da humanidade na superfície. Segundo ele, a ciência deles não era baseada apenas em matéria, mas em uma integração total entre energia, consciência e espiritualidade. Eles haviam construído um modelo de existência onde a harmonia era mais importante que o progresso material. Mas agora, algo os havia forçado a se revelar. O motivo era alarmante. Desde os eventos de Hiroshima e Nagasaki, a liberação da energia atômica no plano físico causou distúrbios não apenas na Terra, mas em várias outras camadas dimensionais. As explosões nucleares abriram fissuras energéticas que afetaram o equilíbrio vibracional de outras formas de vida. Eles temiam que a humanidade, com sua ignorância e sede de poder, estivesse caminhando para a autodestruição. E o mais assustador, essa destruição não se limitaria à superfície.
O impacto poderia atravessar dimensões, afetando realidades que o homem nem sequer sabia que existiam. Segundo o mestre, as naves discoidais, chamadas por eles de Flugelhads, estavam ali para monitorar essas rupturas e impedir catástrofes maiores. Eles tentaram contato diversas vezes, mas todas as tentativas foram respondidas com hostilidade. Aviões militares os perseguiram, armas foram apontadas, tiros foram disparados. Tudo baseado no medo, na ignorância e na arrogância de quem pensa que domina o céu apenas por voar algumas dezenas de quilômetros acima do solo. O mestre continuou. Disse que a humanidade já havia passado por ciclos semelhantes no passado. Outras civilizações antigas haviam alcançado níveis tecnológicos impressionantes, mas caíram, uma após a outra, por conta do mesmo padrão de destruição, egoísmo e ganância. Cidades inteiras desapareceram, povos foram extintos, e após cada queda, um novo ciclo de escuridão cobria o planeta. O mestre explicou que a Terra já enfrentou eras de trevas que duraram séculos. E agora, todos os sinais indicavam que a humanidade caminhava novamente para o mesmo abismo. Mesmo assim, havia esperança. Segundo ele, um novo despertar estava acontecendo. Pequenos grupos de seres humanos estavam começando a questionar o sistema, a romper com as velhas estruturas, a buscar uma nova forma de viver, mais alinhada com os princípios universais. Byrd ouviu tudo em silêncio. Seu coração oscilava entre o choque e a compreensão. Algo dentro dele, algo muito profundo, dizia que aquelas palavras eram verdadeiras. Era como se cada célula de seu corpo reconhecesse o peso daquela revelação. Antes de encerrar o encontro, o mestre entregou a Byrd um objeto metálico, pequeno, redondo, com inscrições em relevo que pareciam mudar de forma conforme o ângulo da luz. Um símbolo, um lembrete. Uma garantia de que, mesmo que sua memória fosse alterada, mesmo que fosse obrigado a negar tudo aquilo, uma parte de sua consciência jamais esqueceria o que havia visto e ouvido ali. O mestre se levantou, olhou profundamente nos olhos de Byrd e disse: "Volte ao seu mundo. Compartilhe sua experiência, se puder." A viagem de volta até a aeronave foi silenciosa. As imagens da cidade cristalina, os rostos serenos dos habitantes, o brilho suave da arquitetura, tudo ficou gravado na mente de Byrd, como uma tatuagem emocional impossível de apagar. Ao subir na aeronave, os sistemas já estavam funcionando perfeitamente, como se nunca tivessem apresentado qualquer falha. As naves discoidais reapareceram, escoltaram o avião por vários quilômetros. Assim que ultrapassaram as montanhas misteriosas, todos os instrumentos voltaram ao normal. O rádio voltou a funcionar, o radar voltou a responder, e o céu retomou seu cinza habitual. Ao retornar à base, Byrd manteve a compostura. Mas por dentro seu mundo havia sido despedaçado e reconstruído de uma forma que ele jamais conseguiria explicar. Dias depois, já em solo americano, foi chamado com urgência para uma reunião no Pentágono. O que deveria ser um simples relatório de missão se transformou em um interrogatório exaustivo. Oficiais de alta patente exigiram cada detalhe. Perguntaram sobre cada minuto de voo, cada anomalia, cada detalhe da cidade, do mestre, das naves. E ao final, veio a ordem que mais o abalou. O almirante Byrd jamais poderia falar publicamente sobre o que viveu. Sua carreira, sua reputação, sua segurança, tudo estaria em risco. As ameaças foram claras. Durante os anos seguintes, ele manteve sua vida pública de maneira exemplar. Cumpriu suas funções, participou de eventos, continuou recebendo honrarias, mas em suas anotações privadas revelava o sofrimento silencioso de quem carrega um segredo que nunca poderá compartilhar. Em uma de suas últimas anotações, datada de 30 de dezembro de 1956, Byrd escreveu: "Eu vi a Terra além do polo, o centro do grande desconhecido." Essas palavras ficaram como um eco na história, um convite para que as gerações futuras questionem o que há além do que nossos olhos podem ver. O diário, por décadas, permaneceu envolto em especulações, debates e teorias.
Documentos oficiais jamais confirmaram sua autenticidade, mas cópias surgiram em círculos alternativos. Pesquisadores, céticos e entusiastas continuam até hoje discutindo o que realmente aconteceu naquele voo. Seria tudo fruto de uma mente perturbada, uma ilusão, uma invenção, ou a prova definitiva de que a Terra esconde segredos tão profundos que nem os governos mais poderosos ousam revelar? Teorias sobre a Terra Oca, sobre civilizações intraterrenas, sobre redes de túneis que cruzam o planeta, todas ganharam força a partir desse relato. Muitos acreditam que Byrd realmente entrou em contato com uma inteligência muito além da nossa, uma civilização que vive sob nossos pés, observando, monitorando e, quem sabe, protegendo. Hoje, mais de 70 anos depois daquele voo histórico, o nome de Richard Byrd continua ecoando nos debates sobre segredos militares, geopolítica e mistérios não resolvidos. Sua figura, ao mesmo tempo admirada e cercada de mistério, simboliza a eterna tensão entre a verdade e o silêncio imposto. O diário, verdadeiro ou não, traz uma mensagem que transcende o tempo. Um alerta, uma lembrança de que a realidade é, muitas vezes, muito mais estranha, mais profunda e mais complexa do que ousamos imaginar. E talvez, entre o que sabemos e o que ignoramos, exista um espaço habitado por verdades que ainda não estamos preparados para enfrentar. E nesse espaço, a cidade cristalina e o mestre aguardam, silenciosamente, observando, à espera do próximo que, como Byrd, ousar voar além do polo.